gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar um assunto que é muito importante pra mim e que eu sempre ressalto ao vivo com as minhas amigas e também na internet, que é sobre relacionamento abusivo. E dessa vez eu vou focar nos relacionamentos abusivos e tóxicos entre casais e em como são abordados em livros e como tem um problema sobre isso e como também tem a solução. Então eu quero dar uma geral, um bate-papo sobre esse assunto que eu acho que é muito importante de ser falado e que precisa ser conversado, principalmente na área quesito livros, porque é daí que sai muita coisa e tá aí um problema muito grande. Eu fiz meio que umas etapas em como eu vou abordar direito esse assunto. Eu primeiro quero começar falando sobre Orgulho e Preconceito. É um livro que eu amo, todo mundo sabe disso. E eu gostaria de dizer que aqui é o começo de onde um casal muito famoso de Enemies to Lovers que dá certo e que gerou muitos outros casais Enemies to Lovers no futuro e hoje em dia. Como é que Orgulho e Preconceito fez isso? Aqui a gente tem a Elizabeth e o Darcy e eles não vão com a cara um do outro no começo, meio que por uma coisa que ela acha que ele falou e uma coisa que ele acha que ela fez. Não é nada que vai destruir a vida dela, nem nada que vai destruir a vida dele, e eu acho que todo mundo sabe como é que termina, né, essa história. Por acaso você não saiba o que é Enemies to Lovers, é uma categoria bem famosa, principalmente entre as leitoras, mas também muitos leitores gostam, que é quando o casal principal antes era inimigos e disso eles vão para namorados. Tem um problema muito grande com isso hoje em dia, que é que não estão sabendo dosar essa base de inimigos antes. E é por isso que eu tô falando de Orgulho e Preconceito. Tenho certeza que essa obra inspirou muitas das outras que eu vou citar aqui e de como isso foi se elevando a um nível meio absurdo. Orgulho e Preconceito, como eu disse, não tenho nenhum problema com este casal. Existem birras entre os dois e eles não se gostam de um nível que é aceitável e que é normal e que eu gosto de ver. Não confundam que eu não sou hater de Enemies to Lovers, eu não quero dizer isso quando eu estou falando de relacionamento abusivo e também não quero dizer isso no geral, mas depois daí a gente vai começar a discutir em como isso foi abordado. Então, ao meu ver, assim, esse foi o que começou esse quesito, essa modalidade de Enemies to Lovers que terminam juntos. Claro que existem muitas outras obras em que as pessoas dão uma birrinha, mas que de repente não terminam juntos. E existem obras mais antigas que Orgulho e Preconceito, mas Orgulho e Preconceito foi uma das que mais ficou conhecida. Aí o que eu fiz? Liguei Orgulho e Preconceito com as fantasias que geraram na época de 2000, por aí. Então a gente tem Crepúsculo e a gente tem Divergente. Eu acho que eu poderia dizer também baseado no filme Instrumentos Mortais, mas também é outra coisa que eu gostaria de dizer. Em seguida eu vou fazer esse gancho. Aqui, Crepúsculo, a gente tem este homem que não pode amar esta mulher e que no começo se nega, né? O Edward não pode amar a Bella porque ele é um vampiro, ela é uma humana, e ele no começo meio que se nega a ter contato com ela. Em Divergente nós temos o 4 e a atriz, e o 4 no começo não quer falar muito com a atriz e a gente não sabe muito bem o porquê. Ele é conhecido como o bad boy da facção e meio grosso assim, mas nada no auê. E o guincho que eu queria fazer com Instrumentos Mortais é exatamente de como daí ambos os filmes fizeram os caras parecerem muito mais malvados e bad boys do que eles realmente são nos livros, e de como isso é um problema. No filme de Divergente, o Tobias trata a atriz de uma forma sinistra no começo, que não tem exatamente no livro. No livro, o Tobias é muito gado pela atriz, depois isso é mostrado nos filmes e tal, mas isso começa a pôr na nossa cabeça um jeito diferente que o homem trata a mulher. No caso, eu tô focando, né, no relacionamento hétero, mas depois eu vou abrir mão pra comunidade LGBTQIA+, também, que é muito importante também falar sobre relacionamentos abusivos na comunidade. E a mesma coisa acontece com Crepúsculo. Em Crepúsculo, o Edward é todo tristonho, todo grossinho, todo não quero falar, e meu Deus, você pode pelo menos saber onde você anda. Ele é meio rude ao extremo, sem ter muito bem porquê, quando na verdade no livro o Edward é muito zoeiro e muito malicioso, e ele até brinca
fica com esse negócio de não poder andar com a Bella. E se você ler Sol da Meia-Noite, que é o que saiu agora, e ver o filme, você fica pensando, tipo, o que fizeram? Que, tipo, nada contra a diretora do filme, eu entendo todas essas escolhas que ela teve, mas isso gerou uma moda de ter o protagonista, homem, geralmente, grosso com a protagonista mulher, que vai ser no final a sua amada. Em Instrumentos Mortais, eu não lembro direito, eu sei que eu li o primeiro livro, mas eu lembro do filme, e no filme ele também é grosso, assim, de uma forma meio estranha, meio nada a ver com ela. Eu acredito que tenha sido salientado também. E a partir daí a gente pode ir pra muitas séries, como por exemplo o casal Damon e Helena de The Vampire Diaries. Nos livros, eles não são nenhum casal em potencial. O Damon é apaixonado, na verdade, pela Bonnie, e a Helena que ama o Damon, mas ele não liga muito pra ela. É um problema, né? É um problema como vai sendo retratado nas séries, em que os caras começam a ficar extremamente grossos. Com o Crepúsculo surgiram várias fanfics. Nas fanfics, eu tenho algumas aqui que foram inspiradas em Crepúsculo, rolou mais problematização ainda, como vou mostrar pra vocês. A primeira fanfic famosa de Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, onde a gente tem um cara, que é o Christian Grey, que meio que é um pouco exagerado nos ciúmes, né, com a Anna, e ele é um dominador, e ela é uma submissa, e muita gente pode dizer que isso trata o relacionamento dominador e submisso de uma forma completamente errada. Eu não sei tanto sobre, mas eu acredito que sim. O problema é que o Christian, ele começa a ser completamente controlador da vida da Anna, e ele começa a ser dominador fora do quesito cama. E apesar de eu ter gostado e ainda não vou dizer que gosto, não vou dizer que amo, porque eu nunca mais reli, mas foi uma série que me marcou muito. A gente tem um problema porque eu li esse livro com 15 anos e eu com 15 anos sabia o que eu não queria, sabia que eu não via esse relacionamento como um relacionamento saudável. Ainda que queria os dois juntos, mas eu não queria um Christian Grey pra chamar de meu. Enquanto eu via ao meu redor muitas e muitas jovens falando que queriam um Christian Grey. E com 50 Tons de Cinza surgiram muitos livros do Wattpad e de outros sites de fanfics que usavam esse hot de uma forma extremamente abusiva. Eu posso citar Belo Desastre, que é um livro que eu também gostei muito, e na época que eu li eu nem percebi a gravidade. O Travis é completamente machista, ele é completamente ciumento, controlador, ele precisa muito de um tratamento, porque, meu Deus, ele sai chutando as coisas quando ele tá com ciúmes, ele quase dá na cara da mina. Então é assim, é uma coisa complicada e a gente foi crescendo com vários protagonistas desses. Eu posso também citar o Hot Toda Sua, que também tem um problema muito grande nesse livro, e com ele também surgiu o famoso After, né? Todo mundo sabe o problema de After e todo mundo fala, e mesmo assim temos muitas fãs, e ao mesmo tempo que saem fãs surgindo falando que a gente é fã, mas a gente percebe que o Hardin não é uma boa pessoa. Ao mesmo tempo tem crianças ou adolescentes, meninas geralmente, de 14 anos querendo um Hardin pra elas, e neste caso a gente teve no filme uma romantização maior, uma suavização no que o Hardin fez. Eu sei que tem muita gente que vai querer discutir comigo falando que mas em After no final ele procura tratamento, mas não foi isso que a Anna Todd, que é a autora, quis dessa série. Ela claramente deu este fim porque as pessoas do Wattpad, as fãs dela, estavam reclamando das atitudes do Hardin. Porque, gente, você lê o primeiro livro, você sabe que não é sobre um relacionamento abusivo sobre o que ela quer falar. Ela quer falar sobre 50 tons, ela quer falar desse cara bad boy, sobre Belo Desastre, ela quer mostrar que esse conceito de que a menina santinha vai salvar o cara malvado, mas existe assim um limite das coisas que podem acontecer. Em 50 Tons de Cinza não é normal o que o Christian faz com a Anna, e em After não é nada normal o que o Hardin faz. Eu só consegui ler o primeiro livro e foi tudo engasgado. Não é normal você apostar na virgindade da menina e mostrar o sangue como prova. Não é normal toda vez que vocês brigam você querer beber todas e chutar tudo. Isso assim não é um relacionamento que as pessoas precisam ver se não for abordado de uma forma certa. E aqui entra um problema muito grande. A partir daí eu acho que criou esse conceito muito grande de o bad boy que no final fica bonzinho.
partir de todas essas coisas que eu fui linkando e falando, surgiram fantasias jovem adulto que foram levando esse lado bad boy ao nível que rola uma problematização e rola coisas muito erradas que ninguém na comunidade que é fã fala sobre e todo mundo venera os casais. Ninguém de fora pode falar sobre, porque aquele casal é perfeito e ninguém pode falar sobre isso. Então vamos abordar isso também. Eu vou falar de fantasias que eu gosto e que eu percebo os erros e como é errado a gente normalizar tudo isso e como tudo fez a nossa cabeça pra normalizar isso. A primeira série que eu vou falar, preparem os gritos, eu só tenho o spin-off, mas é a Cotar. Eu entendo que a Sarah no começo trata de um relacionamento abusivo realmente. Eu gosto muito da forma que ela trata isso, principalmente numa fantasia que a gente não tá acostumado de ver. Eu compreendo este lado e eu gosto muito desse lado. É um relacionamento abusivo muito real, apesar de ser uma fantasia, né, e de ser uma pessoa férica, por exemplo. Tem a sua representatividade, começa de uma forma muito lenta, mas muito importante, porque é importante todos os mínimos detalhes, mas a partir daí a Sarah coloca outro casal, que é um casal que todo mundo venera, inclusive eu shippo, tá, gente? Mas esse casal também tem muitos erros. No começo nós temos um cara que trata ela muito mal, porque ele está, né, do lado inimigo, e ele embebeda ela pra ela ficar mais soltinha numa festa que tá com a inimiga. E tudo isso tem uma justificativa no final, tá, gente? Eu não estou condenando esse casal, mas são atitudes que me fazem ficar preocupada em como as pessoas veem certas coisas. E ele passa a mão nela, no vestido dela fica cheio de marcas da mão dele. Eu não tô dizendo que ele faz nenhum toque sexual, pelo que eu me lembre, mas rola essa cena. Rola alguns comentários em que depois com a justificativa de que ele tinha que parecer um homem mau. Eu entendo ter a justificativa no final, mas a gente tem que se perguntar por que precisa ter isso? Por que um Enemies to Lovers precisa que tenha uma atitude completamente escrota? Por que ele não podia só ficar tratando ela malzinho na frente da outra pra parecer que ele era malvado? Tem um limite e a gente tá passando dele. E a gente tá passando dele e não contradizendo isso. A gente não tá se perguntando, gente, mas isso aconteceu, sabe? A gente depois começa a shippar e para de se perguntar o que aconteceu. Outra série também da Sarah, eu não tô atacando a Sarah, tá, gente? Porque eu gosto da Sarah. Também só tem o último livro, mas poderia ser a Ellie e o Rowan, porque, assim, muitos limites o Rowan passa e eu entendo que ele é um treinador dela e que é um mundo de fantasia e que então ele pode dar um soco na cara dela ou bater nela, que ele pode chamar ela de lixo e não sei o que, mas, gente, pode mesmo, sabe? Em que nível? Em que nível a gente tá lidando? Porque o terceiro livro me deixou muito incomodada. O Ron me deixava muito incomodada. E a parte da mordida nela também foi uma coisa que foi bem séria no livro, mas que é aquele negócio, os féricos também, eles têm um negócio, um lado mais macho, alfa, ciumento, e isso é um pouco debatido, bem pouquinho assim, nos livros da Sarah, mas que a gente também tem que se perguntar, é normal? É normal a gente querer isso? Aí eu vou na internet e tem pessoas falando que esses dois caras que fizeram essas coisas que eu citei deveriam namorar com elas, que não conseguem se apaixonar por ninguém porque são apaixonadas por caras assim. E daí eu me pergunto, nossa, até que ponto a pessoa consegue ver isso como fantasia? Porque, cara, se a pessoa te trata assim no começo, temos um problema muito grande, sabe? Um problema muito grande mesmo. Não é uma birrinha, não é tipo, eu não gosto de você e você é feia, tchau. Não, é umas coisas sérias que acontecem em livros de fantasia. E eu vou falar agora da minha fantasia preferida, que acontece também alguns problemas muito grandes que ninguém quer falar sobre. Lembrando que aqueles dois livros da Sarah eu também gosto, mas né, vamos lá. Estilhaça-me, eu não posso falar qual casal que é, né, por não ser spoiler. Mas aqui a gente também tem um primeiro casal que tem uns problemas. No terceiro livro ele fala algumas coisas com ela
Eu até queria fazer um vídeo especial só pra Ashley Yasmin, porque eu tenho muita coisa pra dizer dessa série. Eu não acho que seja um relacionamento abusivo no começo, nem tóxico. Eu acho que é perfeitamente normal as circunstâncias que aconteceram certas coisas, apesar de o comentário que fez esse namoro principal acabar ter sido horrível e de péssima qualidade. Mas, né, aqui a gente não quer admitir, mas o nosso personagem glorificado e principal, ele também é outra pessoa que tem que parecer completamente malvada e ele tortura o namorado dela. Ele quase mata o namorado dela na frente dela e beija ela sem saber se ela queria ser beijada. E, por mais que você fale, mas ele levou um tiro por isso, Júlia, tipo... Ela conseguiu se defender. Ela conseguiu se defender, mas a gente tá glorificando uma pessoa que fez isso, sabe? Eu amo esse personagem, mas quando eu vejo gente falando, tipo assim, que ele é perfeito e que, gente, a gente tem que parar e se questionar, sabe? O quanto a gente tá deixando passar e o quanto a gente tá vendo essas coisas e não debatendo sobre elas e o quanto daqui a pouco vai ser normal. Já tá normal, né? Porque a gente lê um livro e não se assusta mais e não acha mais estranho e esquece porque depois ele tem uma justificativa. É uma coisa que mexe muito comigo, que eu estranho muito e é por isso que acontece tantos livros com relacionamentos bizarros que ficam completamente famosos e cheios de meninas que veneram isso e que querem isso pra elas, sabe? O Príncipe Cruel também é um exemplo de uma série que saiu meio que por agora, em que o cara passa o livro inteiro falando mal da mina e esculachando a mina e muita gente vai me debater falando tipo, Ju, mas ela bate de frente, ela é poderosa, é uma fantasia, eles são feios, mas... A gente precisa, de uma forma tão extrema, sabe? Tendo que ler isso em todas as formas da fantasia. Vamos se perguntar sobre as coisas, vamos criar uma conversa, vamos sentar com a amiguinha e falar, pô, mas isso não é normal. E tudo bem você gostar desse casal, mas vamos combinar que isso não é normal. Vamos ter essa conversa, sabe? Não vamos mandar hate pra quem fala, mas esse casal tem um problema, você tá sendo muito militante. Não, porque precisa ser falado, porque tem gente que não consegue ver esse lado como um problema. E é preciso ver esse lado como um problema. Então, eu acho que é muito delicado o que a gente tá formando e o que foi formado. E eu acho que dá pra sim gostar de um livro e mesmo assim debater que aquela coisa não foi certa. Eu acho que dá sim pra gostar de um personagem e admitir que ele fez merda e não ver este personagem como o homem perfeito pra sua vida, porque não é. Sabe? Admite que não é. E a partir disso, eu entendo que muitos enemies to lovers são bons e conseguem fazer isso de forma justa. Existem também uns hots, tipo da Penelope Douglas, que prefiro nem comentar, porque são umas coisas bizarras que acontecem também, de relacionamentos que, assim, passam esse inimigos e o enemies pra um lado extremo, e eu fico me perguntando, tipo, o que a gente quer com isso? É pra gente querer uma pessoa assim? Eu sei que a autora não tá nos obrigando, tipo, com uma arma apontada na nossa cabeça, tipo, você tem que gostar dessas pessoas, você tem que querer eles na sua vida. Mas isso interfere a gente, sabe? Interfere uma geração que tá crescendo e não debatendo sobre esses problemas. Se vocês quiserem um vídeo indicando enemies to lovers que eu acho bom e que me dão um quentinho no coração, eu também faço, porque é um gênero que eu realmente gosto e me dói quando eu não gosto, sabe? Me dói quando ele elevam pra um nível que eu fico abismada, que as coisas podem acontecer e que tá tudo bem, que ninguém fala sobre isso. E, enfim, agora a partir disso eu vou falar o quão é importante a gente debater o relacionamento abusivo como forma de realmente abusivo e o lado certo disso. Eu quero começar falando um exemplo de um livro que pra muita gente não foi o exemplo melhor de um relacionamento abusivo na literatura, mas que eu também tenho os meus motivos pra achar que foi um bom exemplo. Não tô falando que foi o melhor, longe disso, claro que existe um problema, mas o quão importante pra mim foi ter saído de um relacionamento abusivo sem perceber direito o que estava acontecendo e ter lido esse livro, ter encontrado ele, porque a gente precisa desse encontro, sabe?
a gente precisa entender o que é o errado. Por mais que você pense, nossa, eu sempre fui contra relacionamento abusivo, eu sempre fui, acabei caindo numa coisa horrível que poderia ter sido muito pior, eu tenho certeza disso, mas que isso não tira validez de que foi ruim, sabe? E que eu passei por isso e que provavelmente muitas, geralmente mulheres, mas qualquer pessoa vão passar, ainda mais com a normalização que é ver isso em todo lugar, nos livros, na mídia, e é sobre isso que eu tô falando, e o quanto é um tapa na cara da gente quando a gente lê uma coisa que nos mostra o que foi errado. Ele começa como um romance e eu não dava nada pra ele, nada. Tanto que a primeira vez que eu tentei ler foi bem antes do meu relacionamento, que eu achei que ia ser sobre esse casal hétero em que o homem é babaquinha com a mulher no começo e depois eles ficam juntos e ele é o cara perfeito, que é o que geralmente a Colleen Hoover aborda, mas foi completamente diferente que isso. Eu sei que muita gente problematiza esse casal por ser um pouco mais romantizado e não ser tão este é um relacionamento abusivo, toma isso, esse sofrimento todo. Não, porque acontecem coisas bonitas entre eles e no final acontecem coisas entre eles que eles se aceitam de certa forma. Mas eu gostaria de dizer que este livro, até a Colleen Hoover fala sobre isso no final, é inspirado no pai dela, é inspirado em como ela viu o pai dela ter sido toda a vida um homem bom, amável e nada abusivo com ela, e o melhor pai do mundo. Ao mesmo tempo soube que ele foi horrível com a mãe e completamente abusivo, e em como é difícil pra alguém conseguir ver esses dois lados, e em como é difícil quando a gente se relaciona com alguém que é bem visto em todo mundo e é amável por todo mundo e tem um lado maravilhoso, e essa pessoa não nos faz bem, essa pessoa é abusiva e essa pessoa é tóxica naquele momento com a gente. Então esse livro foi muito, muito importante pra mim de ter lido. Ele foi como um tapa na cara, ele foi como um abraço, ele foi necessário. E a partir dele eu procurei outros livros que tivessem essa temática, porque mesmo quando a gente não passa, mas depois de passar também continua sendo importante. Passar por um relacionamento abusivo é muito forte, ainda mais porque a mídia reporta isso como uma coisa completamente normal o tempo inteiro, que é, né, o que eu venho falando aqui, em como isso se constrói para ser uma coisa que a gente não se pergunta mais entre os casais, porque no final eles tão bem. E a gente para de se perguntar outras coisas que aconteceram e a gente para de se perguntar o que acontece com a gente. E livros assim são muito esclarecedores. Teve outros 2 livros que eu li este ano que falam sobre relacionamento abusivo. Um deles já foi trazido para o Brasil, que é Girl, Woman and Other, da Bernadette Evaristo. E esse livro fala sobre relacionamento abusivo sáfico, o que é muito importante, porque a gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, é que nem qualquer outro casal, é que nem qualquer outra comunidade, é que nem qualquer outras 2 pessoas que se relacionam, independente do sexo ou não. Existem sim relacionamentos abusivos e a gente tem essa mania de achar que relacionamento entre 2 homens e entre 2 mulheres é perfeito porque quebra padrões e quebra barreiras. Não, tem muita gente da comunidade LGBT que sofre muito e é muito forte isso. Eu vi, já conheço pessoas ao vivo, a gente passa por isso, sabe? E não é falado na nossa comunidade. É preciso que falem, é preciso discutir, é preciso ser aceito essa discussão. Também In the Dream House também é sobre um relacionamento sáfico entre 2 mulheres, né? Mas que nesse caso é um livro autobiográfico, é a experiência da autora e a gente sente tudo o que ela sentiu, e pra quem saiu de um relacionamento é ao mesmo tempo esclarecedor e ao mesmo tempo horrível, mas que é preciso ser lido porque é um assunto que é preciso ser falado. E tem muito pouco na literatura, muito pouco, tem muito pouco em filmes. E a gente vê esses relacionamentos com vários problemas e a gente não debate sobre isso, a gente passa um pano e fica tudo bem no final. E eu acho que começar a consumir livros assim faz a gente se perguntar, epa, aquilo que aconteceu naquele livro, aquilo que aconteceu comigo, será que foi normal? Será que é uma coisa que eu quero pra mim? Também tem outros 2 que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler pra poder falar sobre. Minha Sombria Vanessa, tem um vídeo da Beatriz Paludeto, muito bom enquanto ela lia esse livro. Quero muito ler, parece ser muito forte, muito pesado, muito necessário. E também tem o Laura Jean Keeps Breaking Up With Me, que eu vi no Twitter da Ana Rosa, vou deixar o Twitter dela ali embaixo. E pelo que eu sei também é sáfico e também fala sobre relacionamento abusivo e tóxico, falando que realmente é abusivo e tóxico. Eu espero que vocês tenham entendido que o intuito desse vídeo foi pra gerar um
debate e gerar uma pergunta. Eu não tô mandando hate pra nenhum livro, pra nenhum autor, eu não quero cancelamento de nenhum casal, eu não quero cancelamento de nenhum autor, eu não quero cancelamento de nenhuma série. São séries que eu gosto, são livros que eu já li, apesar de alguns deles eu nem ter passado primeiro porque não consegui engolir, como o caso de After e como o caso de Toda Sua, que é necessário um debate, que é necessário se perguntar. Não tem nenhum problema você gostar de um personagem e não gostar de certas atitudes que ele fez. A gente só precisa parar de ver que se essa atitude que é completamente errada tem uma justificativa, então ela não foi nada errada. Não, a gente precisa continuar debatendo sobre isso. Não é só porque no Hot é óbvio que o cara é horrível que a gente vai falar sobre isso. E muita fantasia tem muito relacionamento abusivo. É bizarro e é uma coisa que a gente deixa passar muito. E isso interfere na forma de como você vê o próximo, interfere numa geração inteira que tá crescendo e que daqui a pouco vai ver o namorado chutar um carro, chutar alguém porque você falou com outro cara e achar normal e achar que ele tá, tipo, dando uma de salvador protetor. E amor é outra coisa além disso, sabe? E, enfim, é muito importante ver como é que isso é retratado. E seria muito importante existirem mais livros onde tratam esse relacionamento abusivo de uma forma diferente. Que a gente fica um pouco cansado de ver esse enemies to lovers ao extremo. Pelo menos eu fico. Eu amo enemies to lovers, existem, como eu falei, muitos livros que eu amo. E muitos casais daqui que eu shippo, que eu gosto de ver juntos, mas que tem coisas que a gente não pode engolir, que a gente se pergunta, tipo, era necessário realmente isso? Enfim, eu espero que vocês entendam. Vamos debater, vamos se perguntar, né? Eu acho que é interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo e um pouco diferente, mas que é um assunto muito importante pra mim e que eu acho que eu precisava trazer aqui, que eu precisava tirar esse engasgo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, fiquem abertos a comentar. Não é, mais uma vez, nenhum vídeo pra hate nenhum, então se você ficou ofendido com alguma coisa que eu falei, não era a intenção. A minha intenção é criar um debate, é criar uma pergunta, uma pulguinha atrás da orelha e fazer a gente gostar dos casais, mas sem venerar e sem querer isso pra gente. É isso, vejo vocês no próximo vídeo.